Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Vicente passando aqui então para continuar aí o assunto estatística. Tudo bem? Estão em casa, estão fazendo as atividades, já fizeram o teste 1? Diz para mim depois, manda as dúvidas lá, ok? Vamos lá? Pessoal, nós já falamos aí então dos conceitos básicos, né? E entramos na parte de distribuição de frequência. A distribuição de frequência, nós temos uma parte que são com os dados não agrupados, que vocês até já fizeram algumas tabelas, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos dados agrupados, ok? Então, dados não agrupados já falamos, vamos falar agora dos dados agrupados. Como é que a gente faz uma distribuição de frequência com dados agrupados, com intervalos ou classes? Vamos lá? Imagine então a seguinte situação. Esse exemplo 6 ele está na apostila de vocês, tá bom? Quem tiver apostila dá para preencher lá, inclusive. Então vamos lá. Você tem aqui um hall, né? Ou seja, os dados colocados em ordem. Existem halls que têm uma grande quantidade de elementos. Se você for colocar cada um elemento desse, né, em tabela, daqui a pouco você vai ter tabela aí com 60 linhas. Aí não faz sentido, porque a ideia da distribuição de frequência é você condensar, reduzir essa escrita, fazer uma tabela com uma quantidade menor de linhas. Aí surgiu a ideia de fazer o quê? Gerar intervalos, ok? Como funciona isso? Preste atenção aqui no exemplo aqui, que eu já vou postar para você essa tabela. Na primeira coluna aqui, a gente coloca as classes ou os intervalos. Tá vendo esse tracinho aqui? Significa intervalo fechado. Essa classe ela vai de 41 até 45. Note que aqui não tem o tracinho, então o 45 não está fechado, o 45 não entra nessa classe. Note que o 45 aqui está fechado, então o 45 vai entrar nessa classe aqui. Essa classe vai de 41 a 45, essa vai de 45 até o 49, essa vai do 49 até o 53 e assim vai. Aqui estão as classes. De 41 a 45, note que a frequência é 7. O que significa esse 7? É só contar aqui, ó. 41, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veio até o 44, porque o 45 não entra nessa classe. Então, até aqui nós temos 7 elementos. Então, de 41 a 45, esses 7 elementos formam a frequência dessa primeira classe. Agora, de 45 até o 49, note que tem um tracinho aqui de intervalo fechado no 45. O 45 entra nessa classe. A gente começa a contar do 45 até o 49. Se tiver o 49 ali, ele não entra aqui, tudo bem? Vamos lá? Então, 45, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Opa, já foi para 50. Eu tenho que ir até 49, não incluindo o 49. Então, só temos esses 3 elementos nesse intervalo. Pode ter intervalo que não tenha nenhum elemento, inclusive, tá bom, galerinha? Do 49 até o 53. Então, vamos lá. Já entra 50, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. São esses 4 elementos. Então, de 49 até 53, a frequência vale 4. De 53 a 57, nós só temos o 54, porque o 57, que está aqui, ele não pode entrar, porque aqui é intervalo aberto. Ele vai entrar na classe de baixo, onde o intervalo é fechado. E aí você, ao invés de escrever um monte de linhas, olha só as classes aqui nós conseguimos escrever apenas 5. Aqui nós temos os intervalos de classe. Eu digo que essa é uma distribuição onde os dados estão agrupados. Quando você escreve elemento por elemento, os dados são não agrupados. Eu falo que é uma distribuição discreta. Então, nós temos uma distribuição discreta quando os dados não são agrupados. E quando os dados são agrupados, nós temos uma distribuição por classes ou intervalos. Vamos estudar um pouquinho os elementos dessa distribuição, tudo bem? Para entender direitinho como funciona. Vamos lá. Pessoal, geralmente a gente usa uma letra K minúscula para representar o número de classes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então, o K vale 5. Não precisa preocupar com essa letra, tá? Só entender que aqui nós temos 5 classes. Geralmente se usa a letra K. Não precisa preocupar. Isso não vai te atrapalhar em nada. O I é a posição da classe. Por exemplo, essa aqui é a primeira classe. O I vale 1. Aqui o I vale 2. Aqui o I vale 3. Aqui o I vale 4. E aqui o I vale 5. É a posição de cada classe. Então, se o I é 3, por exemplo, eu estou falando da terceira classe. Qual é a terceira classe? Primeira, segunda, terceira. A terceira classe é de 49 a 53. Se o I for 5, eu estou perguntando para você quem é a quinta classe. A quinta classe, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vai de 57 a 61. Tudo bem?
Vamos para mais um elemento. L minúsculo com esse zinho aqui. Eu falo de limite inferior. Limite inferior são os limites que estão à esquerda aqui, é o primeiro limite que aparece. 41, 45, 49, 53, 57. Esses aqui são os limites inferiores. O I aqui é importante. Por exemplo, aqui está escrito Lzinho 3. O que está escrito aqui? O limite inferior da terceira classe. Então, primeira, segunda, terceira. Esse aqui é o limite inferior da terceira classe. Se eu falo quem é o Lzinho 5, eu estou te perguntando quem é o limite inferior da quinta classe. Aí seria o 57. Quem seria o Lzinho 1? Eu estaria te perguntando quem é o limite inferior da primeira classe. Então, seria o 41. L minúsculo significa limite inferior e esse zinho é o índice que te indica a linha da classe. Quando o L for maiúsculo, aí nesse caso você tem o limite superior, são os limites da direita, tudo bem? E procede da mesma forma. Lzão 3, limite superior da terceira classe. Nesse caso vale 53. Se aqui fosse Lzão 4, seria o limite superior da quarta classe, seria o 57. Ok? Senhoras e senhores, esse H minúsculo ele não pode ser maiúsculo, tá? Significa amplitude do intervalo, amplitude de classe. Quando o H é maiúsculo, eu estou falando da amplitude da distribuição. Maior valor, menos o menor. Quando o H é minúsculo, eu estou falando da amplitude do intervalo de classe. No caso, eu pego Hzinho 3, eu quero saber quem é a amplitude da terceira classe. Você pega o limite superior menos o limite inferior. 53 menos 59. Na maioria das vezes, os intervalos de classe são iguais. Note que aqui são iguais, estão indo de 4 em 4. Ou seja, 45 menos 41 vale 4. 49 menos o 45 vale 4. 53 menos 49 vale 4. Todos os intervalos aqui têm a mesma amplitude. Pode acontecer de ter amplitudes de tamanho diferente, mas geralmente, na maioria das vezes, essas amplitudes são iguais. Tudo bem? Vamos para frente? Não fazendo nada mesmo, né? Ponto médio, isso é importante, tá? O ponto médio da classe. A gente pode arrematar pelo PM, que não é polícia militar, tá? É ponto médio. VM, que é o valor médio, ou simplesmente um X com esse izinho aqui. É como se fosse a parte discreta dessas variáveis, desses dados aí, tudo bem? Como é que você vai calcular, de que forma que você vai calcular esse ponto médio, esse XI de cada classe? Pega o limite superior, ou melhor, inferior, soma com o limite superior e divide por 2. Tira a média dos dois, né? Soma os dois e divide por 2, ok? Nesse caso, aí você poderia somar 41 com 45 e dividir por 2, ok? É justamente o ponto que está no meio aqui. Existem outras maneiras. Inclusive, uma maneira que eu acho mais fácil é a seguinte. Aqui não está indo de 4 em 4. A amplitude, então é 4. Pega a metade dessa amplitude. Ué, metade de 4 é quanto? 2, né? Está indo de 4 em 4. Ó. De 41 para cá tem 4, de 45 para 49 tem 4. Então, todos estão indo de 4 em 4. Então, essa amplitude é 4. Qual é a metade? 2. Aí você pega 2 e soma nos limites inferiores. Ó. 41 mais 2, 43. 45 mais 2, 47. 49 mais 2, 51. Aí você consegue pegar justamente o número que está no meio. O ponto médio vai no meio. É o valor central da classe. Isso é muito importante. Ok? Então, esses são os elementos de uma distribuição de frequência que os dados estão agrupados. Você está condensando sua tabela. Pessoal, realmente vamos treinar para pegar o jeitinho, né? Vamos fazer um exemplo aqui e na sequência vocês vão fazer uma atividade. Eu acho que vocês vão conseguir fazer até com uma certa facilidade. Espero eu. Senhoras e senhores, então nós temos aqui o exemplo 7 lá da nossa apostila. Tá? Já tem uma tabela, cuja primeira entrada são as classes. Pode aparecer classe, intervalos ou simplesmente os nomes das variáveis aqui, tá bom? Note que aqui nós temos os intervalos está indo de 50 a 54, 54 a 58, 58 a 62, 62 ao 66, 66 ao 70 e 70 até 74. Aqui nessa última linha é o total, né? É o somatório. Nesse caso aqui, pessoal, nessa distribuição nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, 6 intervalos. Aqui estão as nossas frequências e aqui o total. Observe essa frequência, vale 4. Significa dizer que de 50 a 54 nós temos 4 valores. De 54 a 58 nós temos 9.
De 58 a 62, nós temos 11. De 62 a 66, nós temos 8. De 66 a 70, nós temos 5. De 70 a 74, nós temos 3. Fazendo aqui o somatório, totaliza 70. Tudo bem? Então, aqui são as classes e aqui a frequência absoluta. Cada grupinho aqui vai ter 4 valores. Cada grupinho aqui tem 9, assim vai. Aqui está o xi e o ponto médio. Tá? Quem é a amplitude de classe? Nesse caso aqui também vale 4, igual no exemplo anterior, né? Coincidentemente, não quer dizer que vai ser sempre 4 não, viu? É só você subtrair, ó, 54 menos 50 dá 4, 58 menos 54 dá 4, 62 menos 68 dá 4. Nesse caso aqui, todos são iguais. Pode acontecer de vir com amplitudes diferentes também, tá bom? Mas na maioria absoluta das vezes, vai vir com a mesma amplitude. Tá, como é que a gente calcula o ponto médio? Existem algumas maneiras. Uma delas, você soma o limite inferior mais o limite superior e divide por 2. É uma maneira. Tirou a média dos dois. É só tirar a média desses números aqui e preencher. Eu, particularmente, prefiro pegar a amplitude que vale 4, pega a metade dessa amplitude e soma no limite inferior. É mais rápido. Como a amplitude é 4, metade de 4 vale 2. Então, você vai somando. 50 mais 2, 52. 54 mais 2, 56. 58 mais 2, 60. 62 mais 2, 64. 62 mais 2, 68. 70 mais 2, 72. Aí vai dar bem rapidinho, né? Então, esse 52 é o ponto médio dessa primeira classe. É o númerozinho que vai no meio entre o 50 e o 54. Quem está no meio entre 54 e 58 é o ponto médio dessa classe, que vale 56, que vale 60, 64, 68 e 72. Note que eu não coloquei aqui o somatório. Não há necessidade de fazer o somatório do ponto médio para colocar aqui. Ah, professor, e se eu fizesse somatório e escrever? Não dá nada. Só não tem necessidade. Se você fizer, beleza. Se não fizer, não vai fazer diferença nenhuma aí para a continuidade, para a resolução dos exercícios que virão. Tudo bem? Agora, a frequência relativa. A frequência relativa, pessoal, você vai fazer igual foi feito lá com os dados não agrupados, que vinha um por um aqui. Aqui está vindo classe. Como é que a gente faz isso? Pega cada valor desse e divide pelo total, Você pega 4, divide por 40, escreve aqui. Pega 9, divide por 40, escreve aqui nessa célula. Pegue o 11, divide por 40, escreve nessa célula. E assim vai. Lembrando que a frequência relativa vem sempre na forma decimal. Então, quando você pega 4 e divide por 40, dá 0,1. Quando você pega 9 e divide por 40, você vai encontrar 0,025. Eu coloquei esses dois zeros aqui para ficar bonitinho, ou seja, todos os números com 3 casas decimais. Lembrou do nome? Pois é, 0,1 é a mesma coisa de 0,100, não faz diferença, ok? E aí fica todo mundo com 3 casas, Quem é esse 0,075? É o 3 dividido pelo 40. Quem é esse 0,125? É o 5 dividido pelo 40. Quem é esse 0,2? É o 8 dividido pelo 40. Tudo bem? Quando você soma esses valores da frequência relativa, esse somatório é importante. Tem que dar 1. Professor, a minha soma não deu 1. Então, você fez alguma divisão de forma incorreta aí. Tudo bem? Ou deu muito quebrado e você não arredondou os dados de forma correta. Sempre tem que dar 1 essa soma, tá bom? Agora, a frequência relativa na forma percentual. É só pegar a vírgula e andar 2 casas para a direita, ou simplesmente multiplica esses números por 100. Então, aqui, se você multiplicar por 100 ou pegar a vírgula e andar 2 casas, essa vírgula entra aqui. Você vai ter aqui 10%. Aqui você vai ter 22,5%. Aqui você vai ter 27,5%. E assim vai. Ok? Então, tá aí, 10%. Lembrando que a soma de todas as frequências percentuais tem que totalizar 100%. E agora nós temos esse F maiúsculo, que representa para nós a frequência acumulada. O que você faz? Repete a primeira frequência. Tá aí. E a partir de agora você soma. Pega o 9, soma com 4, acha 13. Pega o 11, soma com 13, acha 24. E assim vai até chegar nessa célula. Lembrando que a frequência acumulada também não há necessidade do somatório. Ah, eu somei. Não tem problema nenhum. Então tá aqui, Vamos lá, 13, 24, e aí vai embora. Lembre que esse número dessa célula aqui é sempre esse total. Ok? Tá aí, pessoas. Então, essa aqui é uma tabela de distribuição
né, de frequência com os dados agrupados. Agora eu vou passar uma atividade para vocês, espero que vocês consigam fazer. Na semana que vem eu faço a resolução e a gente vai começar a falar de média, moda e mediana. Forte abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos.